Praticamente toda a cultura estabelece determinados alvos para a vida da gente, ou aponta determinadas coisas, e diz que se a gente conquistar uma determinada situação, então a gente vai ser alguém na vida. A gente só vai ter identidade, a gente só vai ter um determinado valor se a gente conquistar determinada situação. E até falam para a gente que a gente só vai ser feliz se conseguir determinada coisa. Depois que a gente nasce, a gente passa a ouvir isso direto. Você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar para ser alguém na vida, como se a gente não fosse, alguma coisa. Você tem que estudar para ser alguém, você tem que ter um trabalho X, uma casa Y, para ser alguém na vida. Os mais tradicionais vão até dizer que você não é ninguém, a menos que você conquiste um bom patrimônio, uma boa casa, uma boa carreira financeira, um bom casamento e um bom número de filhos. Você quer que eu mexa aqui a orelha aqui não ajuda, Jeffrey. Praticamente todo mundo ocidental e oriental acredita na mesma coisa, que a nossa identidade é construída na medida que a gente conquista ou ganha alguma coisa. Você tem que conquistar. Você tem que conquistar uma vaga na universidade, você tem que conquistar aquele concurso, você tem que conquistar aquela garota. E é bom frisar que não há nada errado nisso, não é nem pecaminoso a gente estudar, se esforçar para ter um bom trabalho, se esforçar para constituir uma família, se esforçar para dar o mínimo de dignidade para quem estiver andando com a gente, não há nada pecaminoso nisso. A questão é que a vida do ser humano não se resume a isso. Esse é o problema que a cultura passa para a gente, como se tudo na vida da gente se resumisse a isso. Deus não nos criou para que a nossa existência fosse reduzida a isso. Nascer, crescer, trabalhar, comer, dormir e depois morrer, virar rodízio de minhoca. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida se resume somente nisso. É por isso que algumas pessoas, quando são demitidas de um determinado trabalho, ou quando perdem um determinado patrimônio ou um relacionamento, elas acabam dando cabo da própria vida. Porque, de fato, a vida dela estava reduzida àquela situação. Muitos crescem com essa programação. Eu tenho que ganhar medalha. Lembram do Mutley? Medalha. Tem gente que cresce com essa programação. Eu quero ganhar medalha, estrelinha. Eu só serei alguém na vida se a minha conta corrente estiver cheia de medalha, cheia de estrelinha. Mas aí o Evangelho registra uma conversa de Jesus com os discípulos e com um grupo de pessoas, onde em poucas frases Jesus desconstrói radicalmente essa ideia de que a vida se resume em ganhar coisas, em conquistar coisas, em ter prazer em coisas. Vamos ao texto? É Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 36. Marcos 8, 34 e 36. Jesus está conversando com os seus discípulos. Esse capítulo começa com a segunda multiplicação dos pães, mas aí lá no finalzinho Jesus está conversando com os seus discípulos e lá pelas tantas, ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí começa a rolar aquela conversa maneira, daí Pedro responde aquela frase linda, aquela declaração linda: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, a essa declaração, Jesus prediz a sua morte. Ele revela que está indo para Jerusalém para assumir o seu lugar na cruz, para encarar a cruz. E aí Pedro, o discípulo que acabou de fazer essa declaração maneiríssima que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro tem uma leitura totalmente humana daquela declaração de Jesus: estou indo para Jerusalém, vou enfrentar sofrimento, vou enfrentar a cruz. E aí Pedro começa a fazer um sermão de autoajuda para Jesus. Pedro devia ter frequentado um culto de teologia da prosperidade naquela noite, estava com aquela mensagem na cabeça, aí entrou numa de falar para Jesus sobre autoajuda. Porque aquele papo de caminhar para a cruz, para Pedro, simbolizava a derrota, simbolizava: eu estou perdendo, Jesus está perdendo. Imediatamente Pedro faz uma pregação coach para Jesus, no intuito de remover aquela ideia de cruz, de derrota, de sofrimento.
E aí Jesus o repreende como se estivesse repreendendo o próprio Satanás, a parada é sinistra. Imagina, Pedro trocando aquela ideia com Jesus, Jesus chega para ele e fala, para trás de mim, Satanás, arreda, capeta. E aí ficou aquele climão, todo mundo, né, olhando para Jesus, para Pedro, os discípulos, e aí se dá o texto que a gente vai ler agora. Versículo 34, né, rolou esse climão, Jesus acabou de repreender Pedro, aí olha para a galera, olha para os discípulos e fala o seguinte, então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, o projeto de vida é meu, eu não vou acompanhar vocês, eu não vou seguir vocês, se vocês quiserem me seguir, a parada é diferente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até aqui. Essa passagem é particularmente pesada. Jesus pegou pesado. Eu não acredito que Jesus falou isso assim, rindo. Quem perder... Não, Jesus acabou de trocar um arranca-rabo com Pedro, falou isso já assim, já com o sangue pentecostal fervendo dentro dele. E foi muito pesado, principalmente para aquelas pessoas que ouviram Jesus falar isso pela primeira vez. A crucificação era uma realidade aterradora para aquelas pessoas da Palestina do século I. Eles passavam o dia convivendo com aquela imagem de pessoas ao longo das principais ruas, penduradas, morrendo por crucificação. Imagina, aí Jesus está falando isso para eles, vocês querem andar comigo? Vocês vão ter que encarar essa parada aí também. Cara, isso é assustador. Assustador. Em poucas palavras, Jesus destrói toda aquela expectativa triunfalista de vitórias, de conquistas, de acúmulo de coisas, de prazeres experimentados nessas coisas, e de um Deus a serviço da humanidade. Jesus desconstrói tudo. Vocês é que vão ter que me seguir, se quiserem. Jesus sabia que muita gente que o seguia estava interessada apenas nas bênçãos, nos milagres que eram proporcionados por Jesus. Muitos queriam que Jesus fosse apenas um trampolim, uma garantia, um atalho, um facilitador para eu ter acesso à bênção e ter prazer nessa vida, nesse mundo. Até hoje, muita gente se aproxima de Jesus por causa disso. E até a gente tem que, volta e meia, examinar o nosso próprio coração para sondar, para ver se o que está trazendo a gente para perto de Jesus é por causa do caráter dele, de quem ele é, ou do que ele pode proporcionar para a minha vida no particular. Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige isso dos seus seguidores. Era como se Jesus estivesse falando para eles, vocês estão querendo andar comigo? Acreditando que eu vou ser a garantia de prazeres, de alegria, de vitória, você nasceu para ser cabeça, não ser cauda. Vocês estão absolutamente equivocados. Comigo a vida tem outro foco, outra direção, outro propósito. Se você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Se você quer constituir um bom casamento, trate sua esposa de forma decente. Mas se você reconhece que a vida não é só trabalhar, comer, dormir e morrer, vamos conversar. Se você quiser me acompanhar, você vai ter que usar um outro óculos para enxergar a vida e para viver a vida de uma outra maneira. E aí Jesus fala isso não só para os seus discípulos, Jesus fala isso para um galerão, para uma multidão que estava lá ouvindo ele trocar ideia com os seus discípulos. E ele manda essa palavra que ninguém esperava ouvir. E que ninguém cresce querendo ouvir. Algo que é radicalmente diferente de tudo que os seres humanos estão acostumados a ouvir. Estou indo para Jerusalém para encarar a cruz, e quem quiser andar comigo vai ter que encarar também. Se alguém quiser me seguir, vai ter que tomar a sua cruz também. Se o mestre está tomando a cruz, os discípulos vão tomar alguma outra coisa diferente? Não vai, amigo. Vai ter que negar a si mesmo, e mais, vai ter que me obedecer nesse caminho. No versículo 35 e 36, Jesus fala algo ainda mais radical, ainda mais assustador, ao contrário de todas as nossas expectativas. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, e a gente cresce ouvindo isso, né? Você tem que ser alguém na vida, você tem que conquistar, você tem que... Aí ele fala, se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder.
Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvar. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aí eu te pergunto, como que uma pessoa pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem essa resposta arrumada no seu coração para conversar lá com o seu amigo de oração? Quando a gente busca a nossa felicidade, a nossa satisfação, descartando Jesus da nossa existência, Jesus está falando, você já perdeu. Você já perdeu. Quando você busca na sua sociedade, mesmo que você seja moralmente um camarada equilibrado, uma pessoa boa socialmente falando, Jesus está dizendo o seguinte, se você vive nessa perspectiva, isolado do relacionamento comigo, você já perdeu. Porque você está calçando, você está construindo a sua existência sobre uma parada que é nada. E sobre um mundo que é caído. Por mais que a gente tenha esses momentos lindos de paisagens, de lugares lindos, e aí você olha para a nossa sociedade, o que você vai ver? Uma galera drogada pelo hedonismo, em geral quer ter prazer em tudo, e só quer se submeter a esse senhorio, ao senhorio do prazer. Eu quero ter prazer na série que eu estou querendo maratonar na Netflix, eu quero ter prazer na faculdade, no trabalho, no namoro, no casamento, até nas religiões, eu quero ter prazer. No momento que esse troço não está me proporcionando prazer, eu descarto, eu jogo fora, eu mudo de canal, mudo de parceiro, mudo de mulher, mudo de igreja, mudo de trabalho. E aí Jesus está falando, cara, isso aí você já perdeu. Viver dessa maneira, você já perdeu. Porque só Jesus sacia a fome e a sede da nossa alma. Para o homem natural, seguir a Cristo que é perder. Seguir a Cristo, se submeter ao senhorio de um Deus, é perder. Para um filho de Adão, seguir Jesus é loucura. Mas Jesus vem e nos diz que a salvação da alma e a vida eterna é algo indizível. Vale mais do que qualquer conquista passageira que você tem aqui nesse planeta. Por isso ele afirma, quem perder, ou seja, quem abrir mão de viver sobre essas coisas passageiras, por minha causa e pelo Evangelho, e é legal, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus frisa, ele chama a atenção, que é abrir mão dessas coisas passageiras por causa dele e do Evangelho. Por que Jesus frisa isso? Porque tem muita gente, principalmente nos dias de hoje, de repente até aqui, que fala, eu amo Jesus, Jesus é amor, o amor venceu, Jesus é lindo, Jesus é quentinho, mas eu abomino a Bíblia, eu não gosto da Bíblia, eu não ligo para a Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito por homens. Se fosse um ET, você ia ler? Se fosse um macaco, você ia ler? A Bíblia foi escrita por um orangotango. Ah, que lindo! E aí Jesus frisa isso, cara, não adianta você ter um relacionamento só comigo, etéreo. Ah, Jesus. Ah, o Evangelho está aqui, ó, para você pegar, ler, viver, experimentar. Aí Jesus frisa isso. Se você abrir mão do mundo passageiro para abraçar a minha pessoa e o meu Evangelho, você ganhou uma vida de verdade. Mas quem quiser ficar correndo atrás da sua felicidade egoísta, já perdeu. E isso será uma perda irreparável. E afinal, o que significa perder para ganhar? Perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho para preservá-la. Importante frisar, Jesus não está fazendo apologia a que você abra mão da sua identidade. Que você entre no processo de desconstrução e vire um outro ser. Não é isso. Jesus não está querendo que você abra mão da sua individualidade. Deus nos criou ímpares. Deus nos criou nessa pegada que você é hoje. Deus nos criou. Até os gêmeos são indivíduos distintos e únicos. Por mais que seja difícil a gente identificar quem é Lívia e quem é Duda. Cadê Lívia e Duda? Jesus está falando que vocês são ímpares, que vocês são únicos, não são iguais uma à outra, não é igual. Jesus está dizendo que não é para a gente abrir mão da nossa identidade. Ele que me fez assim sequelado, desde da fábrica. Já eu não quero um cara sequelado. Amém, Jesus, amém, eu entendi. O que Jesus está nos dizendo é que não construa a sua identidade, a sua vida, sobre o fato de somente conquistar, obter, ganhar, consumir, obstinadamente ter prazer em todas as coisas. Você não foi criado por Deus para ser um capitalista selvagem.
nem um socialista demente, muito menos um anarquista retardado. Né? O pastor falou, porque não tem mais que conquistar nada, vou viver de alface. Não é isso que Jesus está falando. Até alface você vai ter que plantar. Né? Jesus está dizendo que a lógica humana da satisfação egoísta não dá conta da nossa vida. Não funciona. Não dá conta da nossa fome e da nossa sede, da nossa alma. Por quê? A fome da sanguessuga é fome de Deus. Por mais que você dê coisas para ela, ela continua sedenta. Nossa alma só encontra satisfação quando a gente está em Cristo e vivendo o Evangelho de Cristo. Percebe? Não é pecado você estudar, não é pecado você trabalhar, insisto. Né, para que ninguém saia daqui falando, pô, pastor falou para a gente, nem vou mais fazer o curso Cavalcante. Não faça isso. Não cancele a sua matrícula no curso do João e do Clóvis. Não é isso. Mas a vida do ser humano não consiste só nisso. A grande tensão desse texto é essa. Você quer encontrar prazer nesse mundo à parte de Deus, ou você quer encontrar Deus vivendo nesse mundo, mas tendo prazer nele, se realizando nele. Então, se você não pautar a sua vida nisso, a sua alma vai continuar perturbada e insatisfeita. Por isso que Jesus fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Mesmo que você fique rico e poderoso como o tal do Elon Musk aí, cara, se você não tiver relacionamento comigo e não for obediente ao Evangelho, você já perdeu. Isso não vai ser suficiente para você ser quem Deus criou você para ser. Então, não importa quantas coisas eu e você a gente ganhe na vida, a gente nunca vai ser o bastante para dar certeza para você de quem você é. E as pessoas não sabem o que são. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas não têm a menor ideia do que são, do que deveriam ser. Eu sou isso, mas eu me sinto aquilo. O que sobra nessa equação, quando você tira Jesus da existência, o que sobra é só loucura, é só o irracional, é só o desespero e a perturbação. As pessoas que não se relacionam com Jesus acabam nesse processo de perturbação. Mas preste atenção, Jesus não quer que você troque uma vida baseada em performance, né, conquistar, vencer, ganhar, ser o cabeça, ser o primeiro, ser o melhor, por uma outra vida de performance, só que agora dentro da igreja. Tem gente que vira a chave, mas não mudou o filme. Tem gente que começa a seguir Jesus, está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de performance, quer ganhar cargos eclesiásticos, quer ganhar holofote forte da igreja, quer fazer várias coisas no reino, mas não significa necessariamente que ele está abrindo mão da sua vida passageira para seguir Jesus, nem carregando cruz. Tem gente que vive uma vida de performance dentro da igreja. E tem também gente que presta serviço no reino em tom de barganha. Estou fazendo uma porção de coisa no retiro, Jesus vai ter que me abençoar. Eu vi uma pregação de um pastor doido que falou que é só determinar. Determina que Jesus te obedece. Tem gente que faz isso. Estou servindo no reino, estou fazendo isso na igreja, estou fazendo aquilo. Sou líder de célula, sou supervisor, sou profeta, sou revelador. Jesus vai ter que me abençoar. Gente com um comportamento muito semelhante ao comportamento dos não crentes que vivem dessa forma no mundo corporativo. Então, Jesus não está fazendo esse apelo para você trocar e continuar vivendo da mesma forma. Preste atenção, o que Jesus está oferecendo aqui como opção a segui-lo é que a gente abra mão radicalmente da nossa velha natureza. O que Jesus quer, para de viver como com o velho Adão. Ele quer que a gente passe a enxergar a nossa identidade, a nossa existência, nele e no Evangelho dele. Jesus está dizendo para a gente, não basta você me conhecer apenas como Deus, eu quero que você viva o que está registrado no Evangelho. Obedeça a tudo que está no Evangelho. Isso que significa seguir, para o seu bem, é para o nosso bem, não é para o bem de Jesus. Jesus não precisa que a gente faça nada, é para o nosso bem. Quando a gente entende que Jesus foi para a cruz por amor, e que esse amor não está baseado na nossa performance, isso por si só já deveria gerar paz na gente, já deveria levar a gente a viver de uma outra maneira. Jesus não está interessado nas nossas conquistas, Jesus não está nem aí para isso.
Isso por si só, o entendimento disso por si só deveria fazer a gente abraçar radicalmente o Evangelho e a vida com Jesus. Quando a gente entende que antes de criar o universo, Jesus decidiu que nós passaríamos a eternidade com Ele. Cara, isso é maneiríssimo. Todas as outras coisas nesse mundo não deveriam nos afetar. Você não precisa mais provar nada para ninguém, você não precisa mais nem do amor de ninguém. Você está entendendo? Se o Criador, se o Deus Todo-Poderoso te ama antes da fundação do mundo, se o restante do mundo não te amar, amigo, amém. Você vai ficar com crise, vai gastar dinheiro com a Emily por causa disso? Cadê a Emily? Oi, Emily. Vai fazer terapia, o mundo não me ama. Dane-se o mundo. Seja resolvido em Jesus, amém? Se Jesus me ama, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo as coisas que eu já fiz, mesmo sabendo que já fizeram comigo, Jesus me ama, cara, eu vou dizer sim para sempre para Ele, amém? Ou seja, a primeira lição que a gente pode extrair dessa exposição: quanto mais deixarmos Jesus e o seu Evangelho tomarem conta da gente, tomarem conta de nós, mais nos tornaremos quem deveríamos ser. A sua identidade, quem você de fato é, só vai começar a aparecer, se manifestar, quanto mais você se entregar e caminhar com Jesus. Sem a sombra opressora da queda, sem a opressão da herança de Adão e de todos os nossos desejos macabros, desprovidos da glória de Deus. Quanto mais a gente vai abandonando essas coisas porque está andando com Jesus, mais a gente acaba se tornando quem de fato Deus criou a gente para ser. Se a gente abrir mão da nossa natureza caída, a gente se entregar inteiramente para Jesus, cara, aí sim você vai ser quem Deus criou para você ser. Ou você acha que Deus criou você para ser a imagem e semelhança do Adão caído? Não foi. Segunda lição: quanto mais tentarmos viver por nós mesmos, isso que Jesus estava falando para os discípulos e para aquela galera, quanto mais você tentar viver do seu jeito, por você mesmo, mais você vai ser dominado por sua natureza caída. Daí você pode ganhar o mundo inteiro, mas a sua alma, a sua eternidade já foi para o saco. E que coisas são essas da minha natureza caída que tentam me dominar? Isso que eu falei, essa opressão da queda, a herança do nosso pai Adão e a tirania dos nossos desejos macabros. Lembra que Jesus falou, é do nosso coração que procedem o quê? Os assassinatos, os adultérios, as maledicências, os preconceitos. Tem um cheiro de coisa queimando aqui. E não é coisa pentecostal não, é fio mesmo que está... Deus me criou com um aparelho olfativo gigante. É normal sair fumaça do pedal? Não, né? Que aqui nessa igreja tudo sai fumaça. Sai fumaça, violão, enfim. Quando começar a pegar fogo no meu colete, vocês me avisam aqui. Preste atenção aqui. É o cheiro do feijão que está queimado? Aí eu vi o Jeffrey, chegou aqui, deu uma cafungada, é o feijão que está queimando. Então hoje no almoço, recuse o feijão. Esse feijão já era. Então, que coisas são essas que querem dominar, que fazem mal à nossa natureza? Que Jesus falou que está no nosso coração, essa herança de Adão. Cara, Deus não criou a gente para a gente viver um com o outro, alimentando e experimentando preconceito entre a gente, maledicência, racismo. Você vê, a galera combate pra caramba o racismo, mas por que não vence isso? Porque essa parada é pecado. Um ser humano achar que é melhor que o outro, isso é pecado, macabro, demoníaco. Na verdade, você deve botar medo até nos demônios. E aí Jesus falou, cara, abre mão disso, perde isso, se afasta disso. Essas pragas tentam nos dominar todos os dias da nossa existência. E aí, somente quando eu me volto para Cristo, por amor a quem Ele é, e passo a obedecer o Evangelho dEle, é que eu vou me tornando um ser humano à imagem e semelhança dEle. Isso é um milagre maravilhoso, isso é uma bênção indizível, você se tornar humano, à imagem e semelhança do Deus que te criou. Você não é isso que a queda fez com você. Você consegue compreender isso? A queda é um acidente, a queda é uma tragédia.
Quando aquele versículo lá, João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo. Deus não amou o que a queda fez com a gente. Deus não amou isso. Deus amou o que Ele criou para nós termos. A imagem e semelhança dEle. É isso que Jesus quer restaurar hoje, já. Não é para a gente experimentar isso só, no porvir só, lá na eternidade. Não. Esse que é o barato do Evangelho. Se você se entregar para Jesus de verdade hoje e começar a viver, praticar, a obedecer o Evangelho, você experimenta isso hoje, agora, no Brasil. Terceira lição. Só segue a Cristo quem reconhece que precisa de fato de um Salvador. Esse papo só se torna real, isso tudo que Jesus estava falando para os discípulos e para a multidão, só acontece se quem estiver ouvindo reconhecer, cara, eu preciso realmente de Jesus. Eu não dou conta da minha vida. Eu olho para o meu coração, tenho uma breve noção do que eu sou, eu não dou conta. Isso que é perder para ganhar em Jesus. Com a admissão de que eu sozinho não dou conta. Eu preciso realmente de alguém que interfira na minha história e mude o meu rumo. A gente não dá conta de nós mesmos. Então, se você for minimamente honesto ao examinar seu coração, você vai reconhecer que ele está cheio disso, que a Bíblia fala, de preconceito, de egoísmo, de individualismo, de soberba e mais uma série de desejos monstruosos. Que se passasse no telão, ninguém ia conversar com mais ninguém aqui nesse lugar. Só segue a Cristo quem reconhece, de fato, que só Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. E que mais nada, nem ninguém no cosmos tem por nós um amor tão indescritível e incondicional como o de Jesus. O Rei do Universo deixou sua glória para tornar rei numa cruz. Para que eu e você não tivéssemos que sofrer o castigo daquela cruz. A cruz que Ele quer que a gente carregue hoje, amigo, com a ajuda dEle, é mole. E aí eu te pergunto, como não se entregar totalmente para Jesus e pelo seu Evangelho, sabendo, tomando ciência dessas verdades? O que você está disposto a perder para ser quem de fato Deus criou você para ser? A gente tem que botar isso na balança. Você consegue entender que Jesus foi na cruz por amor, mesmo sabendo quem você é? Pense nisso. Mas pense também que assim que a gente começar a nossa caminhada com Jesus, a gente já tem acesso a esses flashes da eternidade. A gente já passa a viver em novidade de vida, a gente já consegue enxergar os outros com os outros olhos, com outra forma de enxergar as pessoas. E aí um dia, quando o nosso rei voltar e inaugurar uma criação renovada, aí a gente vai descobrir de verdade o que é viver sem carregar mais nenhuma cangalha do tempo de Adão, sem ter mais nem lembrança das coisas passageiras. Vai ser algo maravilhoso. O apóstolo Paulo afirma o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vai ser uma parada indizível, alucinante. Louvado seja o nome do Senhor. Nada nesse mundo passageiro se compara ao que o nosso Senhor já preparou para a gente viver com Ele na eternidade. E Ele já dá flechas para a gente no aqui e no agora. E o retiro é um ambiente onde a gente experimenta isso de forma palpável. Diante dessa revelação, de que forma Jesus espera que a gente, eu e você, a gente viva isso, a gente experimente isso na prática. O texto já é um texto calvinista, já vem com 3 aplicações, perfeito para os pastores. Jesus já fala aqui em 3 aplicações, versículo 34. Então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse, 3 aplicações. Se alguém quiser acompanhar-me, primeira aplicação, o que está escrito aí na sua Bíblia? Negue-se a si mesmo. Segunda aplicação, tome a sua cruz. Terceira aplicação, siga-me. Jesus é calvinista. Primeira aplicação, então, o que é negar a si mesmo? Seria perder a sua identidade? Não, o pastor já falou que não. Negar-se a si mesmo é abrir mão do quê? Do nosso orgulho, da nossa marrentice, da nossa presunção, da nossa autoconfiança, da nossa justiça própria, para seguir Jesus. O que vale agora é o que Jesus diz que é o certo, não o que eu acho que é o certo. Isso é negar-se a si mesmo. Você está disposto a fazer isso? Tem certeza?
Não dá para seguir Jesus carregando a herança do velho Adão. Negar-se a si mesmo é permitir que Jesus reine supremo, onde o seu egoísmo exercia o senhorio tirânico na sua vida. Você está disposto a abdicar, abrir mão dessas paradas para seguir Jesus e o seu evangelho? Não existe a menor possibilidade de você seguir Jesus sem renunciar ao trono do seu coração, sem renunciar ao senhorio do seu coração. Isso que é negar-se a si mesmo, beleza? Segunda aplicação, tome a sua cruz. Tem gente que acha que é suportar uma outra pessoa, né? Eu casei, tomei minha cruz, vou ter que carregar essa aqui. Não é isso, não. Tomar a sua cruz significa que eu e você vamos morrer todo dia para a nossa autodeterminação. O que é isso? Eu sou assim, Deus me criou assim, e todo mundo tem que me aceitar assim, do jeito que eu sou. Está maluco? Fumou orégano estragado? Então, assim, tomar sua cruz é você falar assim, não, agora eu vou ser do jeito que Jesus é. Eu vou conversar com as pessoas, eu vou olhar as pessoas, eu vou tratar as pessoas, eu vou me relacionar com as pessoas como Jesus faria. Isso é tomar sua cruz. Não me interessa se você foi mal criado pelos seus pais, não me interessa se o mundo não te amou, não me interessa se você virou um narcisista, um marxista, um dentista, não me interessa. Em Jesus, eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem que levar a nossa natureza caída para a pena de morte. Não tem mais essa desculpa, eu sou assim mesmo. Eu não quero mais fazer gabinete com você, se você pensar dessa forma, amém? Procura o Clóvis. Eu não sou psicólogo não, nem psiquiatra, cadê o Pedro Paulo? Eu procuro o Pedro Paulo. A Emily. Dá teu jeito, mas tomar sua cruz é isso, você dizer não para essa marrentice da nossa natureza caída. O que importa agora é o que Jesus vai fazer na sua vida. Não importa o que você fez, o que fizeram a você, não importa eu fui criado dessa maneira, não importa, cara. O importa agora é o que Jesus vai fazer na sua vida, através da sua vida, para abençoar muitas vidas. E mais, tomar sua cruz também significa morrer para a tentativa de usar Jesus em favor dos seus próprios planos. O nosso coração é extremamente enganoso. Às vezes a gente mente para nós mesmos, a gente faz de conta que está seguindo Jesus, mas o que a gente quer mesmo, a relação que a gente está desfrutando com Ele, é de gênio da lâmpada. Eu esfrego aqui a lâmpada, faço umas oraçõezinhas, participo de uns retirozinhos, e Jesus vai atender os meus planos. A gente tem uma natureza tão caída que, às vezes, se a gente não vigiar o nosso coração, a gente fica anos caminhando no Evangelho, dentro de uma igreja, tentando viver esse relacionamento com Deus. Então a gente tem que asfixiar todos os dias essa possibilidade de usar Jesus e o Evangelho para atender aos nossos caprichos pecaminosos. Deus não tem filho mimado. Deus não tem filho cheio de vontadezinhas carnais. Se somos discípulos de verdade, o que importa agora é a vontade de Jesus para a minha vida. E onde que está a vontade de Jesus para a minha vida? Está revelado no Evangelho. Não está na reunião do profeta tal, não está no monte, não está na Bíblia. Terceira aplicação, o siga-me de Jesus, o que significa? Obedeça a Jesus. Quando Jesus fala, siga-me, o que ele está dizendo? Me obedece. Onde eu botar o pezinho, você bota o pezinho também. Se eu comer feijão queimado, você vai comer também. Ainda vai falar amém. Obrigado, Jesus, tem feijão queimado para comer. Cumpra a vontade de Jesus para a sua vida. Que está onde? No Evangelho. A ordem que Jesus nos dá, o siga-me, significa isso, me obedeça. E aí, como que eu obedeço Jesus hoje? Obedecendo o Evangelho. Por isso que você vai ver muita gente falando que ama Jesus, que segue, principalmente nesse ambiente progressista, no meio de artistas, em igrejas esquisitas, tem isso. A galera ama Jesus. Aí você fala assim, vai, não pegues mais. Ai, que discurso obtuso, reacionário. Dá vontade de jogar uns 3 litros de gasolina aí. Mas não posso mais fazer isso. O que importa agora é o que Jesus faria. Eu não posso mais fazer isso. Foi isso que Jesus condicionou para a gente. Quer andar comigo? Você vai ter que me seguir, você vai ter que me obedecer, mesmo querendo queimar os outros.
Ó, eu estou obedecendo, até hoje eu não queimei ninguém. Eu vejo muita gente aí, né, fazendo esse discurso de Jesus como se Jesus fosse um bonachão, um Deus maneirinho. Pô, e aí Jesus fala, ó, a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que vão viver essa parada aqui. Então só o evangelho dele sabe o que é melhor para a vida da gente e para a nossa humanidade. Quando eu obedeço à vontade que Jesus deixou revelada no evangelho, eu estou falando o seguinte para Jesus: Jesus, eu assumo que só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu estou abrindo mão do senhorio do velho e caquético Adão para deixar Jesus tomar conta da minha vida. É isso que é perder para ganhar, amém? Que o Senhor Jesus nos ajude a gente viver plenamente essa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e por causa do meu evangelho, a salvará. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua decisão na eternidade de trazer a gente para perto do Senhor. Obrigado pela tua morte, morte de cruz. Obrigado, Senhor, por insistirem, nos pastorearem, cuidar da gente. Diante do que o Senhor falou com a gente, Pai, ajuda cada um aqui a viver na prática isso que o Senhor nos falou nessa manhã, que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo a experimentarmos isso, a colocarmos isso em prática, a nos livrarmos das coisas passageiras, dessa cangalha da velha natureza, Pai. Por favor, ajuda a gente a viver novidade de vida, a ter experiências novas com o Senhor, uns com os outros, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. É isso que eu te peço e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.